Bom dia a todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa. Bom dia a todos. Quero saudar aqui o subchefe da SAG, Marcelo Barros, Dr. Jorge Oliveira, subchefe da assessoria jurídica, Dr. José Vicente Santini, que responde pela Secretaria Executiva da Casa Civil, Dr. Antônio Barreto, que responde pela subchefia da Secretaria de Acompanhamento e Monitoramento. Como o presidente acabou de falar, quero chamar a atenção de que o governo, desde a transição, lá em novembro do ano passado, adotou como norma de organização, planejamento e método para o governo as normas de governança pública desenvolvidas pelo Tribunal de Contas da União e que tem referência na OCDE. Portanto, o que nós assistimos hoje nesse balanço dos primeiros 100 dias é a aplicação de um modelo de governança pública que difere, desde a sua origem, absolutamente de todos os governos que nos precederam. Ou seja, o Brasil passa a adotar um modelo de governança que se equipara às 34 principais nações do mundo, que é uma exigência para os países que pretendem ser membros da OCDE, e aqui está aquela agenda de governo e governança pública que ainda durante a transição governamental nós apresentamos a toda a esplanada dos ministérios e à sociedade brasileira e aos amigos e às amigas da imprensa brasileira. Ou seja, o governo Jair Bolsonaro estabeleceu um planejamento e um método de atuação que vai fazer com que, periodicamente, com intervalos em torno de 100 dias, nós possamos mostrar de maneira objetiva à sociedade brasileira os resultados obtidos. Nós, ao estabelecermos as nossas metas, nós também trazemos para todo o governo a obrigatoriedade de cumprimento destas mesmas metas, e nós, a partir de hoje, também vamos trabalhar com um plano diretor que vai abraçar todos os 22 ministérios de governança pública para dar ainda mais condição de que as entregas, que são as ações na ponta, possam ser feitas com qualidade e eficiência. É importante lembrar também que o governo, ao longo desses dias, cumpriu muito mais do que as 35 metas propostas. Inclusive, vários decretos e projetos de leis foram assinados neste momento, mostrando a preocupação em um governo caminhar para a diminuição do seu tamanho, a redução dos níveis hierárquicos, a centralização das unidades de compra e aquisição do governo em apenas uma central. Será um próximo passo que o governo vai dar, tudo com um objetivo. Nós queremos que o governo seja eficiente, que o governo seja enxuto, que o governo seja absolutamente aberto para o acesso pelo cidadão e pela cidadã brasileira. Por isso foi assinado aqui o termo de unificação de todas as áreas de acesso pela internet, para que haja, no médio prazo, um portal único de acesso, onde o cidadão, em qualquer parte do Brasil, ele vai poder acessar a qualquer serviço, a qualquer informação, a qualquer documento do governo. Isso reafirma aquela meta que nós apresentamos de transformar o governo brasileiro, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, num governo 100% digital. Ou seja, as regras de governança pública caminham para que o governo, dentre outras coisas, dentre melhorar a sua eficiência, ele possa
também ser 100% digital, ficando em qualquer área da Federação Brasileira. O cidadão vai acessar um único portal e, através dele, ele vai poder conversar com todas as áreas de atendimento do setor público brasileiro. Uma outra coisa que caminha na mesma direção e reforça a questão da simplificação, nós, hoje, o presidente acabou de assinar um decreto onde nós, pelos próximos 60 dias, vamos submeter os mais de 700 conselhos. Tem 700 conselhos na administração direta e indireta. Então, estes conselhos que vinham de uma visão completamente distorcida do que é representação e participação da população, que tinha como gênese, na visão ideológica dos governos que nos antecederam, de fragilizar a representação da própria sociedade, eles terão 60 dias para buscar a sua permanência ou a sua extinção. Então, nós acreditamos que, ao final desses 60 dias, nós deveremos ter, talvez pouco mais ou pouco menos, de apenas 50 conselhos. Esses 700 conselhos existentes e que foram criados no governo do PT traziam pagamento de diárias, passagens aéreas, hotelaria, alimentação, recursos para essas pessoas que eram carreados, nós ainda não temos, nós estamos levantando, recursos que eram carreados para pessoas que não tinham nenhuma razão para estar aqui apenas para consumir recursos públicos e aparelhar o Estado brasileiro. Na mesma linha, nós queremos chamar a atenção do decreto que hoje revoga os primeiros 250 decretos que nós chamamos do primeiro revogaço. Por que que isso é importante? Nós temos a Constituição brasileira, nós temos a estrutura legal brasileira aprovada pelo Parlamento brasileiro e nós temos uma parafernália de instruções normativas, resoluções, portarias interministeriais, acordos interministeriais, que hoje avolumam a 14 mil decretos numerados. E, pasmem, mais 13 mil não numerados. O cidadão brasileiro enfrenta uma burocracia de um tamanho que pode ser expressa hoje por esses 27 mil decretos que atormentam a vida das pessoas, que muitas vezes negam princípios e valores constitucionais, que muitas vezes subvertem, modificam e transformam aquilo que o Parlamento brasileiro, em nome da população, constituiu como estamento legal brasileiro. Nós estamos dando os primeiros passos. Os primeiros 250 deixaram de existir hoje. A equipe, toda a equipe técnica, liderada aqui pelo Dr. Jorge Oliveira, estão debruçados para, na continuidade, a cada 90 dias, 100 dias, nós vamos reduzir mais e mais e mais e mais, até que fique em algo inferior a 5 mil, nós esperamos, porque isso nos parece algo razoável, ou talvez até menos, se isso for possível. O que nós queremos mandar a mensagem clara do presidente Bolsonaro, quando ele dizia, vou tirar o governo do cangote do brasileiro e da brasileira, o que o presidente quer dizer é simplificação, clareza, e aquela norma que ele repete incansavelmente a cada nova reunião do Conselho de Ministros, e aqui temos ministros acompanhando essa breve exposição, porque esse foi um esforço coletivo. Todos os ministros, todos os ministérios se empenharam muito. Antes, as coisas aconteciam no governo sem ter esta articulação, este norte, esta coordenação e esse comprometimento. Então, quando o presidente Bolsonaro fala em simplificar a vida das pessoas, ele fala em retirar todo esse entulho que a burocracia acabou criando ao longo dos últimos anos. Os servidores públicos são importantíssimos, na medida em que eles são verdadeiramente o que a palavra diz, servidores públicos,
O Estado brasileiro não pode ser transformado ou privatizado por qualquer tipo de corporação ou por qualquer tipo de interesse que não seja o dos brasileiros e das brasileiras em todo o nosso país. Nós queríamos também, além do revogaço, além da redução dos colegiados, nós queremos também trazer especial ênfase e a presença aqui do doutor André Mendonça, ministro da AGU, nos dá esta possibilidade, que foi o ato assinado pela ministra Tereza Cristina da Agricultura e pelo ministro Henrique Mandetta, juntamente também com o ministro Wagner Rosário. Foi uma construção feita por todas estas mãos, no sentido de serem implantados, a partir desse momento, no Ministério da Saúde e no Ministério da Agricultura, as duas primeiras unidades de integridade e combate à corrupção da esplanada dos ministérios. Será uma experimentação em torno de 4 ou 5 meses, após a aplicação e a vivência dessas unidades, que tem como fundamento trazer os princípios do compliance, os princípios que regem a integridade e transformar a cultura interna. Não adianta apenas o doutor Moro, a Polícia Federal, o nosso Ministério Público, a PGR, os nossos tribunais se dedicarem ao combate de desvios, combate à corrupção, se nós não mudarmos a cultura de todos aqueles que tratam com a coisa pública. É fundamental que isso seja feito. Então, o governo Jair Bolsonaro é o primeiro governo que se tem notícia do México até a Argentina, que tem dentro de ministérios a organização e a atuação de unidades de integridade, compliance, combate à corrupção, exatamente para poder mudar a cultura que durante décadas foi completamente afastada daquilo que é o bom serviço público, que é servir a cidadania. Eu quero publicamente agradecer aqui aos ministros Mandetta, à ministra Tereza Cristina, que voluntariamente se ofereceram para fazer esta aplicação dessa unidade. Agradecer mais uma vez ao ministro Wagner Rosário e agradecer ao doutor e ministro André Mendonça, que está aqui da AGU, pelo empenho, pela qualidade e pelos fundamentos sólidos que nós vamos instalar nesses dois ministérios para poder combater o desperdício, para combater, às vezes, o erro, que não é intencional, mas também para combater todo e qualquer risco de que o dinheiro público não vá servir à sociedade brasileira. É muito importante também referir aqui que é um compromisso que está lá no plano de governo, que é o da autonomia do Banco Central. O Brasil, vocês vão lembrar, lá no plano de governo do presidente Jair Bolsonaro, existiam 3 grandes eixos. Seria um governo constitucional, seria um governo fiscalmente equilibrado, seria um governo fraterno. Quando a gente fala que seria um governo, e é um governo fiscalmente equilibrado, lembrar que aplicando a austeridade fiscal, com grande controle por parte do Ministério da Economia, nós conseguimos já garantir e anunciar o 13º para o Bolsa Família. Ou seja, quando a gente trabalha com seriedade, com decência e cuidando do dinheiro público, é possível ainda transformar, mesmo no período de equilíbrio fiscal, o Estado brasileiro ainda mais fraterno para aqueles irmãos e irmãs que precisam dessa rede de solidariedade que começam a ser construídos no governo Bolsonaro, através do Ministério da Cidadania, as primeiras portas de saída para programas como o Bolsa Família, de tal forma que nós vamos ter um apoio financeiro para os filhos dessas famílias que passarem por treinamentos. Nós trabalhamos com outras circunstâncias que vêm sendo coordenadas pelo ministro Osmar Terra, que chega aqui nesse momento, para fazer com que
a cidadania brasileira tenha sim uma rede de proteção, mas que essa proteção seja até que este cidadão e que esta cidadã possam ter condições de prover de maneira digna e sem nenhuma dependência do governo o seu sustento, a prosperidade da sua família e a condição de fazer a mudança da realidade em que está inserida aquela família. Então, esse é um princípio muito importante. Proteger os mais fracos é fundamental, mas dar condições ao que o mais fraco se transforme num forte agente de transformação, primeiro familiar, depois comunitária e, por fim, social, esse é o dever de governo decente. Um governo que não quer a dependência, um governo que quer a independência de seus cidadãos e a prosperidade do nosso país. Junto com isso, eu quero lembrar, então, que a autonomia do Banco Central foi assinada, o projeto de lei que vai para o Parlamento brasileiro, para que, no mais curto espaço de tempo, junto com a nova Previdência que nós já enviamos, e que, eu volto a dizer, todo mundo chama a reforma da Previdência. Reforma fez o Lula, reforma fez o Fernando Henrique, reforma fez a Dilma e reforma fez o Temer. O projeto que o presidente traz e oferece ao Brasil como projeto para o Brasil não é nenhuma reforma, não. Ele corrige um sistema falho, que é o sistema de repartição, permite que o barco com o casco avariado flutue, pague em dia pensões e aposentadoria e possa receber as novas milhões de pessoas que precisarão estar nesse sistema. Pela primeira vez na história do Brasil, desde que a República foi proclamada, se separou, respeitando a verdade vos libertará, dita por ele na campanha, previdência de assistência. Nenhum governo fez isso, ministro Osmar, na história brasileira. Isso tem que ser lembrado e reconhecido. O governo, além disso, antes de mandar a nova Previdência, o Dr. Jorge levou para assinar a exposição de motivos uma medida provisória que combate a fraude no INSS, com perspectiva de arrecadar ou poupar gastos ao país de mais de 10 bilhões de reais nesse primeiro ano de implantação. Lembrar também das discussões que vimos em projetos que se discutiam modificações da Previdência, onde se dizia que tinha cobrado os devedores. Já mandamos o projeto para melhorar a cobrança dos devedores. Os projetos anteriores retiravam o direito das pessoas à beira da aposentadoria. Nosso projeto não faz isso. Ele respeita o cidadão e a cidadã brasileira. O mais humilde que for no regime geral, ele escolhe se faz aposentadoria por pontos, 85, 95, ou se faz pelo sistema do fator previdenciário. E quem é que escolhe? É o INSS? Não, é o cidadão ou a cidadã. Então, eu trago esses pontos aqui para lembrar que os compromissos vêm sendo cumpridos e que no que diz respeito à nova Previdência, nós ainda criamos um sistema de capitalização para as novas gerações, que é para livrar os amigos e as amigas da imprensa e da mídia brasileira do tema Previdência pelos próximos 20 anos. E com uma externalidade importante que nenhum governo nunca pensou. O regime de capitalização aumentará a poupança interna brasileira para seguir o caminho do modelo chileno, que permitiu ao Chile ter hoje 24 mil dólares de renda per capita ano, quando o Brasil patina com muito mais potencial em apenas algo próximo de 13 mil dólares de renda per capita ano. Ou seja, o governo prepara o Brasil, através destas metas, da sua forma de governança, os compromissos assumidos, para que com a aprovação da nova Previdência, que seguramente acontecerá no primeiro semestre desse ano ainda, porque ela é a favor dos brasileiros. O Brasil entrará no portal da prosperidade. Iniciaremos no segundo semestre a descentralização dos recursos para estados e municípios, onde o presidente, ao falar isso, foi aplaudido de pé pelos prefeitos na marcha. Iremos caminhar para uma reforma tributária que simplifique o sistema e favoreça o trabalhador e a trabalhadora brasileira. E, por fim, eu encerro me colocando à disposição, dizendo, o governo Jair Bolsonaro, ao contrário
do que já foi dito, escrito e noticiado. É um governo que tem compromisso, primeiro, com o cidadão e a cidadã brasileira, de servi-los. O capitão serviu ao Brasil enquanto militar, serviu ao Brasil enquanto parlamentar e serve ao Brasil como presidente da República. Nosso objetivo é transformar o Brasil e talvez um dos grandes exemplos sejam as recentes concessões e os recentes leilões feitos, conduzidos pelo nosso capitão Tarcísio, da infraestrutura. O que demonstram aqueles valores, em alguns casos, 1000% maior do que a expectativa da abertura do leilão, meu querido Marcos Pontes? Significam que a confiança volta ao Brasil. Por mais que aqueles que têm saudade do regime anterior queiram negar isto, basta andar nas lojas, basta andar nas ruas, basta conversar com as pessoas nas feiras. O brasileiro que trabalha tem reacendido no seu coração a esperança de que o Brasil dará certo. E o trabalho desse grupo de ministros e do presidente, ele vai reafirmar isso. O presidente disse: vamos combater a criminalidade, vamos combater a corrupção. Está aí o pacote anticrime do extraordinário ministro Sérgio Moro, e está aí já ajustado o aproveitamento de 1000 novos policiais federais que foram aprovados em concurso público e que estão em fase de reforçar a nossa Polícia Federal no que diz respeito ao combate ao crime organizado e à corrupção. Portanto, o Brasil que nós vimos hoje, apenas no seu alvorecer, já é um novo país, porque tem um governo decente, presidente honesto e um corpo de ministros que só tem um sonho: servir todo dia da forma mais humilde, mais eficiente, mais eficaz, para fazer desse grande país o sonho que todos nós temos de ser uma grande nação. Estou à disposição dos amigos e amigas. Neste momento, vamos abrir para as perguntas. A primeira jornalista a perguntar é a Simone Iglesias, da Bloomberg. Bom dia, ministro. Eu gostaria que o senhor detalhasse o projeto que dá autonomia ao Banco Central, se ele traz mandatos para o presidente, para os diretores, se ele é um projeto que esse mandato ele é um mandato diferente do mandato de presidente da República. E eu gostaria também de saber por que um projeto enviado pelo Executivo, se já tem um projeto tramitando na Câmara, que, se eu não estou errada, é de autoria do presidente Rodrigo Maia, que vinha sendo discutido pelo Ilan Goldfein no ano passado. Porque o Executivo, então, encaminha um projeto seu e os detalhes desse projeto. Obrigada. Bom, primeiro dizer que nós conversamos com o presidente Rodrigo Maia antes da sua viagem. Eu disse a ele que o presidente Rodrigo Maia tem o mérito de ter apresentado o projeto, e esse é o trabalho dos parlamentares, e suscitado esse debate. Então, a independência do Banco Central é uma ferramenta muito importante, usada pelas principais nações do mundo, para dar tranquilidade a esse fundamental setor, né, que é a economia, que é que mexe com a vida de todos nós. Então, quero reconhecer aqui a iniciativa e a qualidade do projeto do deputado Rodrigo Maia. Nós combinamos com ele. Existe uma série de princípios que foram defendidos pelo Banco Central Brasileiro, discutidos internamente dentro do governo. Esse projeto vai para corrigir o problema do vício de iniciativa e, seguramente, vai haver um apensamento, aí eu acredito nisso, junto ao projeto e projetos já existentes na Câmara, para agilizar, né, a tramitação. Interessa ao Parlamento brasileiro e ao país chamado Brasil que a gente tenha um guardião da moeda, né, um guardião da economia brasileira, que de forma independente proteja, independente de quem está no governo, a moeda brasileira. Então, peço ao doutor Jorge Oliveira aqui
possa responder a questão técnica, o do porquê do envio do projeto pelo Executivo. Como o ministro já detalhou, o presidente que estava na... Bom, como o ministro já detalhou, o projeto do presidente Rodrigo Maia já estava tramitando na Câmara dos Deputados e havia necessidade de que o Executivo iniciasse a tramitação. Ok. O projeto de iniciativa do presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, já estava em tramitação no que se refere à autonomia do Banco Central e havia necessidade de que o Poder Executivo encaminhasse isso para o Congresso. Obviamente que o ministro Onyx, sob orientação do nosso presidente Jair Bolsonaro, nos solicitou que formulássemos, junto com o Banco Central, uma proposta que se alinhasse aos termos propostos anteriormente pelo presidente da Câmara e tão somente para que nós pudéssemos adequar a questão da constitucionalidade na tramitação do ato, de modo que, preservada a matéria tal qual proposta inicialmente, nós mandamos formalmente a proposta pelo Executivo para que lá, tramitando apensadas uma ou outra, matérias em conjunto, possam finalizar e ultimar a autonomia do Banco Central nos mesmos termos propostos pelo presidente Rodrigo Maia. Sim, claro, depois de aprovado, sim, né? Porque aí não há mais necessidade, né? E só para lembrar, mandato de 4 anos não coincidentes. 4 anos, certo? Próxima pergunta. A questão da perda do status de ministro já era também definido desde a época da campanha, no programa de governo, e já tinha essa meta definida. No entanto, obviamente que pela singularidade do Banco Central, algumas garantias são conferidas aos seus dirigentes, né? Uma delas o mandato, a questão da proteção jurídica conferida ao presidente do Banco Central para que se dê, de fato, uma autonomia que garanta a integridade da instituição. Só um aspecto complementar, o doutor Antônio Barreto, da SAM, ele só vai dar mais uma informação complementando a pergunta da Simone. Bom, de maneira complementar, só explicando a parte técnica que vocês, quanto repórteres, e o interesse da sociedade em relação ao mandato, o objetivo principal foi a gente tentar equiparar as melhores práticas no mundo. A longevidade do Banco Central, a forma que ele consegue, primeiro, descasar do presidente da República, cria uma segurança. Esse foi o objetivo. Então, são mandatos de 4 anos. Além de serem 4 anos, são 4 anos com uma possível recondução. Então, a gente chegaria a 8 anos de mandato. Com essa possibilidade, você se equipara a situações, por exemplo, num banco europeu. Além disso, é descasado do presidente. Então, a gente pega sempre um presidente com o Banco Central anterior. A ideia é que a gente evidencie essa longevidade e estabilidade econômica com a autonomia dessa instituição e do presidente. Possível uma recondução. É possível a recondução, né? Carla Araújo, uma só vez. Valor Econômico. Uma só vez. Bom dia, ministro, tudo bem? Só ainda tirando dúvida em relação a esse projeto, eu queria entender qual que é a diferença entre o que era o texto do Maia e o que vai ser esse, se tem alguma diferença ou não, ou se só teve que mandar para não ter o vício de... Não tem que ter nenhuma diferença entre os projetos? Não, eles são muito semelhantes, foi apenas para corrigir o vício de iniciativa, porque se tu faz aprovação, poderia ter um questionamento jurídico, e isso demoraria muito. Por isso que nós fomos para o diálogo com o parlamento, combinamos com o autor, que se fosse qualquer outro projeto, nós também conversaríamos com o autor. Uma vez estando ajustado isso, o projeto cumpre esse papel de dar, então, a origem adequada, porque é uma transformação na estrutura do Executivo, isso é privativo do presidente pela Constituição. Então, é por isso que nós fizemos esse ajuste. E o que é importante? Durante anos se falou que o Brasil precisava ter Banco Central. Agora a gente pode dizer, o Brasil vai ter Banco Central. Então, eu acho que isso que é o importante. E os ajustes
no texto foram ajustar conformidades com o padrão, como disse o doutor Antônio Barreto, com padrões europeus, padrões americanos, é apenas ajustes no mecanismo de organização. Tá, e em relação ao novo formato, se for aprovado, essa questão das novas direções começa a partir de 2020? Bom, isso depende do momento da sanção. A partir daí, começa uma nova regra, certo? Jussara Soares, Jornal O Globo. Oi, ministro. O senhor relatou aí os feitos dos 100 dias, mas esses 100 dias eles também foram marcados por algumas questões. Tivemos a demissão de 2 ministros, várias demissões também, trocas no segundo escalão e alguma dificuldade de diálogo no Congresso. O que deu errado no planejamento? Né? Queria que o senhor falasse sobre isso. E na semana passada, desde a semana passada, o presidente tem recebido diversos presidentes de partidos. A partir disso, já é possível contabilizar quantos votos o governo tem para a aprovação da reforma da Previdência? Bom, primeiro, eu vou voltar a um exemplo futebolístico que eu já usei. Né? Times de futebol podem se assemelhar a um governo. Né? Às vezes a gente bota para jogar aqueles que a gente acha que vão render, e aí, por uma questão, às vezes, de ordem pessoal, por uma questão do momento, não tem, né, aquele rendimento que a gente acha que vai funcionar. Né? O exemplo do ano passado, né, o Palmeiras, que começou, até flertou com uma ida para o rebaixamento, acabou campeão. Ou seja, o que foi feito no Palmeiras? Esse ajuste que o presidente está parecido com o Filipão. O Filipão entrou lá no Palmeiras, arrumou o Palmeiras, que é o time do presidente, não é o meu, né? Que eu sou colorado, né? Estou achando que vai dar Libertadores esse ano, mas isso é uma outra conversa. Bom, mas o presidente fez o quê? Ele está fazendo os mesmos ajustes, né, que o Filipão fez o ano passado e deu certo e vai dar certo. Depois, nós recebemos ontem à tarde, contabilizamos 12 partidos, né, que foram recebidos aqui no Palácio. Nós já também recebemos, apenas na Casa Civil, mais de 350, né? 350 parlamentares, fora a Segovia, fora a Secretaria-Geral da Presidência e fora todos os ministros. Né? Então, o diálogo tem sido feito, nós estamos, e a gente vem dizendo, desde o período da transição, nós estamos mudando a cultura com que se relaciona o governo com a sociedade, o governo com o parlamento, e o governo dentro de si próprio. Né? Acabei de dar exemplos concretos disso. Então, esse é um processo que a gente precisa ter humildade, de saber que nem tudo que a gente acha que está certo é o certo, tem que ter humildade de saber que também a gente erra, e a gente erra. E tem que ter humildade para corrigir, e isso o presidente talvez o maior símbolo do nosso governo, em termos de ser uma pessoa humilde, que não tem medo de dizer que não conhece uma coisa, de chamar as pessoas que conhecem, né, de se aconselhar com qualquer um de nós. Ele, por exemplo, trabalha com a equipe aqui, inclusive em momentos que eu não estou aqui, ele chama para perguntar, para se informar. Então, acho que isso é uma coisa muito bonita de ser compartilhado. Nós sabemos que temos que ter paciência, não adianta dar um Google aí e ver como é que a gente monta um governo num país latino-americano sem tomar lá da cá, não tem essa fórmula escrita em lugar nenhum, e a gente está fazendo isso, respeitando os partidos, respeitando os parlamentares. Nós estamos consolidando uma série de coisas que nós vamos anunciar nos próximos dias. Esses encontros com os 12 presidentes de partido, todos foram convidados na montagem de um embrião de um futuro conselho político para o presidente, ou seja, para fazer um diálogo permanente entre os partidos e o presidente da República, para que a gente tenha, então, a institucionalidade dos partidos, a institucionalidade da representação das bancadas, quer na Câmara, quer no Senado Federal. Né? Ontem, emergencialmente, não estava nem na agenda, o governador do Pará esteve aqui,
a gente conseguiu abrir um espaço na agenda, o presidente recebeu por conta daquela ponte que caiu lá no Pará, com toda a bancada do Pará, com todos os partidos, inclusive com representantes do partido que ocupou o Palácio durante muito tempo aqui, demonstrando que a gente está aberto, quando o interesse é público, né, a dialogar com todos. Nós, então, estamos nesse momento, nós estamos aprendendo, né, e tem que ter um pouquinho de paciência com a gente tem paciência, mas tem resiliência. A gente tem norte, sabe para onde vai, nós estamos assentados num bom método, nosso planejamento está produzindo resultados para as pessoas, que é o importante, e eventuais desacertos foram apenas pontuais. Eu acho que o balanço, como a maioria dos veículos brasileiros fez nos primeiros 100 dias, inclusive comparativamente com outras gestões, é muito positivo. Então, isso demonstra que o eixo está certo. Pequenos ajustes a gente reconhece que são necessários. Geuconda Brasil, TV Globo. Oi, ministro, bom dia. Como? Os votos. Bom, aí eu vou voltar para o futebol. Eu tenho umas latinhas guardadas lá em casa, eu joguei muita bola na várzea, levantei alguns canecos como capitão dos times que joguei. Eu nunca me preocupei se eu ia empatar, ganhar de 1-0 ou de 3-0. O importante era faixa no peito e taça no armário. Se Deus quiser, o Brasil bota a taça no armário de atingir o equilíbrio fiscal com a aprovação da nova Previdência. Lá na hora final, nós vamos ganhar a final, que é o que importa. Não adianta golear todo mundo, chegar lá na final e perder o jogo. Nós vamos nos preparar para ser campeões a favor do Brasil. Agora sim, Geuconda Brasil, TV Globo. Obrigada. Bom dia, ministro. Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer só uma pergunta para o senhor, porque é um volume de informação muito grande, então eu vou aproveitar aqui uma leva. Primeira pergunta, foram 35 ações, metas divulgadas em janeiro. Eu estou entendendo que aqui existem dois momentos, um momento de análise do que foi divulgado e do que se atingiu e um momento do que vem para frente. Nessa primeira parte, o que foi divulgado e não se atingiu das 35 metas? Quantas dessas metas, de fato, não foram atingidas? Quais e as razões? Essa é uma pergunta. Tem uma outra pergunta, mais também de âmbito genérico. No revogaço, o senhor poderia dar exemplos de instrumentos que foram revogados, que o senhor considera mais relevante do ponto de vista da população ou administrativo? Minha terceira pergunta. Homeschooling, foi dito que seria por medida provisória, e na nossa relação aqui vem um projeto de lei. Por que o motivo do instrumento ter sido modificado? E uma quarta e última pergunta, estou vendo que o ministro Osmar Terra está ali, mas eu gostaria de entender em relação ao pagamento do 13º para o Bolsa Família. O ministro disse que o programa vai custar 2 bi a mais para o pagamento, né? O 13º, 2,5 bilhões a mais. A minha dúvida é a seguinte, ao mesmo tempo, ele explica que esse dinheiro veio dessas medidas saneadoras no que se refere a eventuais fraudes, por exemplo, auxílio-doença. Então, não é dinheiro que o governo estava contando, é dinheiro que vem a mais. Então, se é dinheiro que é um extra, por que não dar o reajuste além do 13º? E eu gostaria já de saber se, para o ano que vem, é possível dizer que vai ter o reajuste para o Bolsa Família. Muito obrigada. Bom, as 35 metas, nós temos o cumprimento de todas. Agora, a gente tem que ter clareza que tem algumas que se continuam, né? As 35 metas tinham como objetivo nos obrigar ao cumprimento. Então, tu tem que afinar a equipe, tu tem que testar as pessoas, tu tem que saber e conhecer quem te entrega e quem não te entrega. Isso tem todo um processo por trás disso, que passa por gestão diária e por gestão de pessoas. Então, por isso que, em alguns casos, pessoas foram substituídas, porque não se estava conseguindo. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Nós vamos também nos autoimpor novas metas, exatamente para que a gente tenha permanentemente esse desafio das entregas, como a gente chama. O revogaço, como eu disse, o número é absurdo, né? 14 mil mais 13 mil. Esses primeiros 250 são aqueles que ou já não tinham nenhuma validade, ou já
ou já tinham sido superados por alguma outra circunstância, mas que estavam no mundo real, eles existiam. As pessoas tinham que ir lá, ler, comparar, ou seja, ele tem um impacto nesse momento pequeno, mas ele é um símbolo, porque é o primeiro passo de muitos passos que nós vamos ter que dar, porque toda vez que nós analisarmos um decreto normativo, uma resolução, uma portaria, ela não impacta apenas naquele ministério, ela tem ações que perpassam outras áreas. Então, nós temos que confrontar com a legislação existente, com uma série de acordos internacionais, é muito complexo isso. Por isso, a gente fez uma simbologia, né? Lembra quando eu falei na campanha ainda do primeiro para o segundo turno que nós íamos acabar com, acho que eram 25 mil, o número que eu usei, né? Dos 30 mil, que era o número que eu tinha. Aí eu ganhei a manchete de um grande jornal dizendo como é que eu ia acabar com 25. Não era nem eu, era o governo que eu defendia, né? Se tinham só 23 mil, que era a informação que vocês tinham recebido aqui do Palácio do Planalto. A gente disse, olha, eu não sei quantos são, mas o que for nós vamos atrás para cortar. O que aconteceu? Nós chegamos aqui, eram, no primeiro número, 60 mil. Aí a gente apertou um pouquinho, foi para 90 mil. Aí a gente apertou mais um pouquinho, foi para 103 mil. Aí a gente deu um checkmate, foi a 119. E se botar as estatais, vai a 131 mil cargos ou funções. Então, as primeiras 21 mil são maiores, né, são próximos daquele número que a gente diz, mas é o primeiro. Até o final do ano, nós vamos em busca de 40 mil a menos. Por quê? Porque isso faz bem para a sociedade brasileira. Então, só para dar um aspecto de como é difícil isso, né? E nós também temos que vencer um processo burocrático que não tem cara, não tem CPF, não tem nome, mas ele está aí, e ele existe. E há um burocratismo que boicota mudanças, porque mudar é muito difícil. Então, a gente paga também esse preço. Bom, nós não foram apenas para chegar nos 2,5 bi que vai nos garantir o pagamento do 13º do bolso, não foi apenas a combate às fraudes. O combate às fraudes foi muito importante, porque o Brasil deixa de gastar com coisa ruim, com dinheiro que pode ser muito bom e ir para as causas boas, como é esse caso que nós estamos fazendo. Mas tem um maior volume de economia que nós fizemos também e que permite, em realocação de recursos e tal, de um esforço feito pelo Ministério da Economia, que a gente possa pagar o 13º e garantir que ele será pago esse ano, com legislação específica, vai ser pago o ano que vem, e vai ser pago o outro, e vai ser pago o outro. Ou seja, nós estamos afirmando, o presidente está garantindo, que no mandato dele o 13º vai chegar na casa das pessoas todo santo dezembro. Bom, a questão do reajuste é uma outra questão, porque aí nós estamos falando numa ampliação de um valor que vai trabalhar por todo o ano, e eu posso dizer, de uma forma bem objetiva, com o equilíbrio fiscal que será obtido com a nova Previdência, não há nenhum problema em se trabalhar com isto, porque nós temos um orçamento que está em elaboração, que pode ser feita a previsão para que o ano que vem, no segundo semestre, a gente possa... Porque uma coisa é o país Brasil com a nova Previdência aprovada, outra coisa é o país Brasil sem isso. Por quê? Por que esses bilhões e bilhões não vêm para cá? Porque o Brasil não consegue dar previsibilidade. O Brasil não consegue dar ao investidor brasileiro e internacional a garantia de que o Brasil não quebra. Esse é o problema. No momento em que o Brasil tiver essa potência fiscal em torno de R$ 1 trilhão em 10 anos, e que isso possa ser mostrado ao mundo, o investimento vem, abrem-se áreas que são contingenciadas, um ministério finalístico, como é o caso do Ministério da Cidadania, do ministro Osmar, sabe o que é isso? Ele sofre na carne essa contenção. Por quê? Nós vamos, mês a mês, primeiro bimestre, a arrecadação não foi boa, bom, então puxa o freio. O segundo bimestre melhorou, solta um pouquinho, mas nós vamos nesses espasmos. A gente não consegue ter um planejamento de médio prazo. A gente consegue ter orçamentário, a gente não consegue ter financeiro. É um drama.
Por quê? Porque nós estamos desequilibrados. Então, por isso que estava lá no plano de governo do Bolsonaro, equilibrado fiscalmente. O equilíbrio fiscal nos permite tudo, inclusive fazer o que é justo, fazer a correção lá do Bolsa Família. Eu acho que foi tudo, né? Ah, tá. O homeschooling é o seguinte, até quem trouxe a preocupação foi o doutor Jorge e a equipe técnica dele. É o seguinte, se fosse uma medida provisória, ok, vocês sabem como é complexo essas questões que envolvem o mundo da educação, né, no parlamento, e particularmente o obstáculo, né, que nós teremos lá de enfrentamento, principalmente da visão de esquerda que tem lá no parlamento, né? A educação tem que ser pública? Legal. Só vamos lembrar que hoje o Brasil gasta 51% do orçamento do MEC para sustentar a educação superior, pública e gratuita, para apenas 19% do universo de alunos do ensino superior brasileiro. O Brasil é o único país do mundo que tu aumenta o grau de escolaridade e não tem impacto econômico. Os dados não são nossos, são estudos internacionais. Então, uma proposta como as famílias educarem seus filhos vai ter grandes obstáculos lá. Nós acreditamos que vai ser aprovado. Agora, vamos lá, bota uma medida provisória, com todos aqueles artifícios regimentais, e vocês lembram, eu como deputado de oposição usei muito, lembrar a tramitação da CPMF, só para lembrar um fato, né, que eu vivi. E se ela caduca? Se ela cai por decurso de prazo, ela tem um prazo. E as famílias que optaram por esse método? E as crianças, que são, afinal, o que é de mais importante? Elas vão ficar sem salvaguarda? Elas vão perder aquele ano escolar? Então, foi uma medida, vamos dizer assim, de proteção às crianças. Foi essa a razão. Porque já há lá projetos, já inclusive com parecer favorável, na Comissão de Educação, nada impede que esse projeto seja, como o do Banco Central, apensado, acelerada a sua tramitação. Mas o objetivo é um só, não foi não quebrar a palavra. A ideia era implantar essa possibilidade, dar essa possibilidade de escolha aos pais no Brasil. Mas a medida provisória tinha riscos que não seriam razoáveis o governo correr em proteção às crianças. Então, nós optamos pelo projeto de lei. Thalita Fernandes, Folha de São Paulo. Não, eu só quero, antes disso, o doutor Jorge lembrou um fato que é importante referenciar, porque é muito caro a todos nós, tudo que mexe com filho, né? Então, doutor Jorge, por favor. Bom, em relação à questão do homeschooling, essa questão está sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive. O ministro Barroso relata um caso de repercussão geral, originário do município de Canela, no Rio Grande do Sul, onde o Ministério Público se manifestou em relação a algumas preocupações, com relação às avaliações, o censo escolar, o cadastramento do aluno e das famílias que optaram por esse sistema de ensino domiciliar. Simultaneamente a isso, a Câmara dos Deputados já tinha 5 ou 6 projetos tramitando que versavam sobre a questão, com parecer já na Comissão de Educação da Câmara, professora Dorinha, deputada professora Dorinha. Então, nós tivemos a preocupação, além de alinhar o máximo possível de convergência no tema, que não é um tema pacífico, é uma prioridade do governo, foi anunciado pelo presidente, mas, de fato, nós tínhamos a preocupação total com a segurança jurídica que envolve e o risco de eventual insucesso na tramitação da medida provisória, o prejuízo fático que se daria às crianças e às famílias que optaram por esse regime. De modo que a primeira pretensão da edição da medida provisória, nós entendemos, por respeito ao Parlamento e ao Supremo Tribunal Federal, que também debatem o tema, de mandar um projeto de lei para que isso fosse feito em consenso. Não há intenção do governo em impor as suas prioridades, mas sim dialogar com a sociedade e com os poderes constituídos para isso. Também havia uma questão de caráter operacional, onde o Ministério da Educação deve formular um banco de cadastro dessas pessoas e criar
uma regulamentação para essas avaliações periódicas. Então, por isso que a questão do homeschooling permanece sendo uma prioridade do governo. Entendemos que isso é importante para muitas famílias, mas, além das nossas próprias convicções, nós temos que ter responsabilidade com a sociedade e fazer da melhor maneira. Agora sim, Thalita Fernandes, Folha de São Paulo. Bom dia, ministro. O senhor falou que o governo cumpriu as 35 metas. Eu queria saber qual que foi o critério, se são metas que ainda estão em andamento ou que foram, de fato, cumpridas. Porque no documento distribuído em janeiro, os senhores falam em alcançar metas objetivas. Entendi que era pela conclusão. Algumas das que foram listadas aqui, elas ainda estão em andamento, conforme os próprios ministérios disseram para a gente. Por exemplo, a redução da tarifa comum do Mercosul. Isso ainda não... O que o próprio MRE diz para a gente é que isso ainda está em discussão, não foi concluído. A questão da reestruturação do EBC, o ministro disse para a gente também que isso ficaria para setembro. O governo não foi ambicioso, falando em 35 metas, e está dizendo agora que cumpriu todas, sendo que algumas ainda estão em andamento? Bom, vamos lá. Primeiro, na questão da EBC, ela passa, nesse momento, por um processo de reestruturação. Ela já teve modificação, troca de pessoas, né? Vem passando por uma reestruturação, né? E que, no diz respeito às demais metas, existem ações que elas precisavam estar delimitadas e apresentadas, como é o caso, acabou de falar, do estudo em casa, como é o caso do Banco Central. São coisas que vão se prolongar. O que era o compromisso nosso? Ter uma ação dentro dos 100 primeiros dias que mostrasse que o governo está executando isto. Tem coisas que não dependem só da gente, né? Dependem do Parlamento Brasileiro, como é o caso do Banco Central Independente, do homeschooling, assim, da Lei Brasileira de Inclusão, né? Todas essas coisas eram entregas que nós queríamos fazer. Passaram inúmeros governos aqui que nunca tomaram essa providência. Nós tomamos, nós nos desafiamos. E nós estamos, dentro dos primeiros 100 dias, apresentando os primeiros resultados de um governo que agora vai avançar para o Plano Diretor de Governança e Gestão do Estado. Ou seja, o Brasil se estrutura, o governo Bolsonaro, para ser um governo de muitas realizações. Nós nem abordamos aqui as questões que envolvem a desestatização, a questão que nós vamos discutir ainda sobre privatizações, as questões de poder melhorar a própria estrutura patrimonial que o setor público tem. Nós estamos pensando e trabalhando com a ideia, tem um piloto lá no Ministério da Cidadania, de que apenas em uma unidade na capital do Estado a gente possa concentrar todos os serviços. Seria uma casa da cidadania, por exemplo, onde o cidadão teria um lugar físico para recorrer e lá solucionar todas as questões que envolvem o governo federal. Hoje o governo federal gasta milhões e milhões e milhões por ano locando prédio, cada órgão num lugar, um gasto absurdo que tem que ser reduzido. Os convênios e as perspectivas que o ministro Marcos Pontes tem trazido para o governo em ciência e tecnologia tem um limitador, que é a questão do dinheiro. Como é que tu desenvolve? O Brasil não pode ser um vendedor de commodities o resto da vida. Ele está falando um veterinário aqui. Filho de imigrante que há 100 anos vive do agronegócio. A minha família. Agora, a ciência e tecnologia é fundamental para nós agregar valor para toda essa rica diversidade que o Brasil tem. Então, nós temos que ter uma metodologia de gestão que nos permita fazer o máximo com o mínimo para que nós sonhamos em um dia poder dizer para vocês, está sobrando aqui e essa sobra de não sei quantos bilhões vai lá para a ciência e tecnologia, que é para o Brasil fazer o que tem que fazer. Quantas matérias vocês fazem de cérebros brasileiros que saem daqui e vão embora para produzir coisas lá fora, que depois a gente compra de volta. Então, é nesse sentido que o presidente sempre usa o exemplo extraordinário. O Marcos Pontes é uma pessoa inspiradora. Eu fui parado no aeroporto com um grupo de meninos de uma escola de ensino médio lá do Rio Grande do Sul, que foram classificados para disputar o Campeonato Mundial de Robótica.
eles já tiveram em 3 semifinais lá. Gurizada de 16, 17, 18 anos, todos ligados aí nessas novas expectativas que a ciência abre. O que eles queriam fazer? Eles queriam conhecer o Marcos Pontes, bater uma foto com ele, eles vão vir aqui. Né? Por quê? Porque ele é o exemplo. Né? Ele é o cara que foi lá, venceu todas as barreiras e exerceu algo inspirador. Né? Então, é isso. Por que a gente está fazendo tudo isso? Por que o doutor Marcelo, que veio lá do TCU para nos ajudar aqui, e veio por quê? Veio porque foi a pessoa que trabalhou na formatação com a OCDE, com o Brasil, nas normas e práticas de governança. Quando eu agradeço o empenho do doutor André, porque ele botou toda a equipe da AGU para nos dar condição de montar um programa de integridade junto com a CGU e de compliance, que vai ser exemplo para a América Latina, ou seja, nós estamos fazendo as coisas já no curto prazo, no alvorecer do governo, que vão ter muitos desdobramentos na continuação. Então, é isso, a gente precisa fazer sobrar recurso para poder fazer o Brasil turbinar nas experiências. Está aí, experiência de nióbio em ligas na China. Os chineses não são inteligentes, não são espertos, olha o tamanho que eles estão, olha o que eles têm. Pois eles estão botando o nióbio brasileiro, que o presidente foi ridicularizado em muitos momentos, quando falava disso, em ligas, para usar na construção civil, por exemplo, ou para construção de equipamentos. Está aí o grafeno, usado em pesquisa no Japão para submarino atômico. Então, são coisas como essa que o Brasil precisa enfrentar. Sim. O governo foi realista, humilde e trabalhador. A única ambição que o governo tem é fazer os brasileiros e as brasileiras viverem mais felizes. Primeiro, mais seguros, andando com segurança pelas ruas do Brasil. E aí todo o esforço do ministro Moro e das suas equipes. Depois, nós queremos que o brasileiro tenha a segurança de ter emprego. E para isso trabalhamos duramente aqui. Aquelas cenas que vocês publicaram lá em São Paulo, de milhares de pessoas correndo atrás, pais de família, mães, donas de casa, trabalhadores de todas as faixas etárias, aquilo nos toca muito e aquilo nos motiva. E a outra coisa importante é fazer o Brasil prosperar. Aqueles que já tiveram a sorte de sair daqui e visitarem países como o Canadá, o Chile, a Nova Zelândia, a Coreia do Sul, a Austrália, a gente olha e diz, por que a gente não é igual? Nós podemos ser melhores que eles. Basta, ou precisa, ter a determinação de ferro que o capitão tem de transformar o Brasil e nos determinar a fazer o que nós estamos fazendo aqui. Humildade, foco, trabalho, e a gente começa a entregar os primeiros resultados. E os primeiros resultados mostram que esse país vai mudar. Eduardo Campos, site O Dinheiro. Bom dia, ministro, tudo bem? A minha pergunta volta um pouco à questão da reforma da Previdência, né? O senhor usou a metáfora futebolística que no final nós vamos ganhar. Eu queria saber se esse jogo já está combinado com os russos, né? Principalmente porque o senhor falou que não quer fazer o toma lá da cá, quer inaugurar uma nova forma de fazer política aí como parlamento. Eu tomo por isso que nós estaríamos encerrando um modelo de presidencialismo de coalizão que vigorou aí nos últimos anos, e não estou conseguindo entender qual que é o modelo que está sendo feito agora, que negociação que é essa, se o senhor vai montar por projeto, por bancada, como é que vai ser? Vai construir uma base ou a cada momento o governo vai ter que pelejar lá no Congresso para conseguir os votos necessários para ter essa vitória no jogo final? Obrigado. Bom, primeiro, quem não quer o toma lá da cá, em primeiro lugar, foi a população brasileira. Quando elegeu 249 novos deputados federais, 46 novos senadores, e quando elegeu o mais improvável dos candidatos. Ibope, Datafolha, CNT Censos, MD não sei das quantas. A maior parte, de boa parte da mídia brasileira, o derrotou o tempo todo. O que nós estamos fazendo
da forma como estamos fazendo. Nós estamos baseados na experiência internacional, com honestidade, decência e muito esforço, construindo um novo caminho. Tu tem toda a razão. Essa fórmula não tem em lugar nenhum. Nós estamos aprendendo a construir o próprio parlamento. Eu ouvi muito nas conversas com os líderes, com os presidentes de partido, que todos nós precisamos nos reinventar. A sociedade brasileira nos deu um sinal claro. Eu vi as ruas em 2013, 2014, 2016 eu caminhei junto a movimentos, eu fui entender. E talvez uma das pessoas que mais compreendeu o recado das ruas é o cidadão que está no terceiro andar aqui e atende pelo nome de presidente da República. Muito vai ter que se escrever entre o formar a opinião e a informação democratizada. Quem sabe foi essa a grande diferença, porque esses institutos não conseguiram ler, se acostumaram a formar ou forjar a opinião pública. Não foi esse o resultado da urna. Vocês vivem hoje uma busca constante de sintonia com um público que a gente não conhece direito. Nós sabemos que devemos a estas pessoas a vitória nessa eleição. E nós tentamos aqui cumprir com tudo aquilo que eles nos sinalizam. Mas, assim como vocês não conseguem ter, vamos dizer assim, como tinham antes. Como é que era antes? Terminava o segundo turno, a gente sabia que era o ministro da Saúde, que era o ministro da Ciência e Tecnologia, que era o ministro da Agricultura, que era o ministro da Educação. Todo mundo sabia. Porque o acordo do primeiro para o segundo turno já definia como seria o governo. Todos viveram isso aqui. Então, não foi assim. Então, há uma adaptação a um novo momento. Nós vivemos uma transição. E essa transição tem que ser do bem, e está sendo do bem. Os 12 presidentes e líderes partidários que chegaram e conversaram com o presidente, todos foram unânimes em dizer, não queremos cargo. Todos disseram. Nós queremos acertar o Brasil, nós vamos nos adaptar ao novo modelo. O senhor fez corretamente, construiu um primeiro e segundo escalão como o senhor fez. O Brasil precisava mudar. Ou seja, nós temos um novo momento. E todos nós estamos tentando, com a maior paciência e humildade, encontrar os caminhos que permitam que os parlamentares se sintam respeitados, se sintam valorizados e se sintam partícipes desse momento de transformação do Brasil. E é isso que nós estamos construindo aqui, de maneira correta, de maneira séria, de maneira transparente. E eu tenho certeza que, por isso que eu digo, que a gente vai conseguir conquistar essa taça, que é a primeira taça do Campeonato Mundial do Desenvolvimento. Nós vamos buscar incessantemente nesses 4 anos os resultados. E se alguém tem alguma dúvida do que nós enfrentamos adicionalmente, vamos olhar como foi o balanço dos primeiros 100 dias do Trump, ou o balanço dos primeiros 100 dias do Piñera no Chile. São 2 culturas diferentes, mas o modus operandi foi muito parecido com o que nós estamos enfrentando aqui. Nós respeitamos, mas queremos ser respeitados. Esse é um governo que as pessoas estudam, que as pessoas leem, que as pessoas buscam a experiência internacional, que as pessoas têm humildade para buscar resposta. Mas a gente não vem aqui e não apresenta para a sociedade brasileira qualquer coisa. Uma frase marqueteada que depois inspira um programa. Não tem marqueteiro oficial do governo, vocês já viram isso? O costume anterior era ter um marqueteiro oficial do governo. Aqui não tem. Aqui tem trabalho e respeito pela cidadania brasileira. É isso que tem aqui. Última pergunta, Manuela Borges, TV CNT. Bom dia, ministro. O senhor admite que tiveram erros nesses primeiros 100 dias, mais acertos, cumprimento de várias metas, mas o senhor não apontou quais foram esses erros, esses equívocos de condução. Queria também saber o principal aprendizado desses primeiros 100 dias,
Com relação ao revogaço, a meta é extinguir esses 22 mil decretos e portarias até o final do ano, tem uma data, e o critério técnico para eliminar esses decretos, essas normas, também com relação à MP, que reorganiza a esplanada dos ministérios. O senhor acha que tem base forte no Congresso para referendar esse texto? Obrigada, ministro. Eu vou começar pela última. Primeiro, o Congresso brasileiro é feito de homens e mulheres que amam o Brasil. Eu digo sempre que, quando nós vencemos a eleição, não ganhamos um papel em branco para escrever apenas aquilo que a gente pensa, o que o governo, o que o presidente Bolsonaro pensa. Nós temos clareza, ele é o primeiro a dizer que tudo que ele quer fazer depende da autorização do Congresso brasileiro, que legitimamente representa a nossa sociedade. Então, ao lado desse patriotismo, eu tenho certeza absoluta da responsabilidade. O que nós apresentamos aqui, na medida provisória que reorganizou a esplanada, é uma medida provisória que, em um país que já teve 39 ministérios, hoje tem 20 operacionais e 2 eventuais. Eu acho que isso já é uma mudança extraordinária, né? Eu tenho certeza que todos vão colaborar para que assim permaneça. Na questão... Mais de 500 emendas no texto, isso não preocupa, ministro? Isso é excelente. Por quê? Porque o parlamento está exercendo o diálogo conosco, né? O Brasil, a gente precisa, eu digo sempre aqui, a gente tem que se acostumar a ter esse diálogo franco, aberto com o parlamento. Acho que isso é fundamental que seja feito dessa forma. O papel está aqui, ele é branco, o governo escreve o que quer, o parlamento no papelzinho branco escreve o que quer, confronta, qual é o melhor caminho esse aqui? O parlamento acertou, vamos com o parlamento. O governo aceitou, o parlamento compreende. Se as razões, os argumentos são bons. Nós dissemos lá na transição, eu reafirmo, eu me lembro de uma entrevista que dei na saída do CCBB, dizendo o seguinte: o governo não trabalha com o princípio do fechamento de questão. Em nada. Por quê? Porque nós precisamos ganhar a compreensão. Os argumentos têm que vencer. Não pode ser imposto. Tem que ser com responsabilidade. Cada homem e mulher que está lá na Câmara ou que está no Senado, ele representa milhões de brasileiros, milhares de brasileiros individualmente, cada um. Então não pode ser, porque o partido fechou, tem que votar, senão vou ser expulso. Não. Eu liderei, tive a honra de liderar 63 deputados federais. E no meu período de liderança, eu respeitei a todos. E o que nós fazíamos? Nós convencíamos a votar numa determinada direção. É isso. O governo pensa igual, o presidente Jair Bolsonaro também sempre agiu assim. Ele sempre agiu com independência enquanto foi parlamentar nos seus 28 anos. Então, ele sabe que nós precisamos do convencimento, não é da imposição. Então, para nós, é muito tranquilo essa relação com o parlamento, porque é uma relação onde nós não temos fugido do diálogo. Ele tem sido construído em cima do diálogo. E nós, juntos, vamos achar o caminho que vai permitir o Brasil botar a taça no armário. Quanto à questão do revogaço, o doutor Jorge, que comanda a equipe que faz isso, vai explicar. Bom, obrigado pelas perguntas e pelas cobranças, né? Os acertos são obrigações nossas, e os erros, eles, quando ocorrerem, têm que ser apontados para que nós possamos corrigi-los. Com relação ao revogaço, era, de fato, uma pauta prioritária do governo. Já havia, e nós temos que fazer justiça, uma comissão provisória do governo anterior que iniciou um trabalho de consolidação de normas, que fizeram 4 entregas no final do ano passado. Nós transformamos essa comissão provisória do governo anterior numa subchefia adjunta na subchefia jurídica da Casa Civil. Hoje, à frente, é a doutora Ana Paula, que conduziu esse processo de mapeamento. Então, de todos os decretos que foram identificados no primeiro momento, nós identificamos um grupo que faticamente estavam exauridos ou que já não tinham mais validade aparente.
nós não podíamos fazer isso de maneira irresponsável e simplesmente revogá-los. Nós tivemos que identificar por grupos temáticos e com cada ministério discutir a efetividade e a validade dessa revogação. Esse trabalho é um trabalho complexo, para que nós não possamos trazer insegurança jurídica e, eventualmente, revogarmos uma norma que poderia trazer um prejuízo fático. Esse primeiro bloco de revogações, que totalizaram 250, aparentemente é pequeno diante do volume grande de decretos, mas ele é essencial para que nós possamos fazer o segundo e o terceiro bloco de revogações, ou seja, mapeamos aqueles decretos, e são todos os decretos que estavam em vigor, que não têm mais finalidade, foram revogados de forma quantitativa. As segundas e terceiras revogações serão de caráter qualitativos, ou seja, nós vamos agrupar em decretos únicos grupos de decretos que versem sobre as mesmas matérias. Então, esses temas são muito importantes que nós possamos discutir com calma, de forma técnica e, principalmente, ouvindo os ministérios. A determinação do presidente é desburocratizar e desregulamentar o máximo possível com responsabilidade. Eu agradeço publicamente aqui o ministro Onyx, que tem dado todo o apoio para que a gente possa fazer isso e, sobretudo, a articulação que ele tem feito com muita sabedoria junto aos ministérios, porque esse não é um trabalho que pode ser feito de forma unilateral pela Casa Civil. Isso tem que ser feito no grupo, no conjunto do governo. Então, essas revogações qualitativas que virão, essas talvez sejam mais perceptíveis e tragam mais os resultados que foram cobrados aqui pela Geoconda do Globo, e está sendo feita agora, e que é justa a cobrança, mas elas necessariamente prescindem que a gente faça esse mapeamento. Nós temos uma chefia que trata de atos em geral, coordenada pelo doutor Jandir, na subchefia, que é muito zeloso com esse critério de avaliação. Nós estamos reavaliando normas, inclusive, que definem a edição de novos decretos para que a gente possa dar ao cidadão brasileiro mais clareza no sistema normativo. Depois de feito o nosso dever de casa, ou seja, nos atos que dependem do presidente, isso já em contato com o Ministério da Economia, todos os atos normativos abaixo de decreto, instruções normativas, portarias, também passarão pelo mesmo sistema de consolidação ou de revisão. E, na sequência, assim como prevê a Constituição e o próprio regimento interno da Câmara, a lei complementar que rege esse assunto, nós vamos fazer projetos de consolidação de leis federais. Obviamente, que é um projeto que sai do Poder Executivo e é submetido à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para que eles possam avaliar. Então, nós vamos induzir essa proposta e esperamos que o efeito prático positivo feito no âmbito do Poder Executivo Federal possa também, junto ao Parlamento, trazer esse conforto. E, logicamente, nós temos que agradecer imensamente a pessoa do doutor André Mendonça, na AGU, porque tem nos dado todo o suporte através não só do trabalho que a AGU tem feito de forma muito integrada com a Casa Civil, não só a pessoa do doutor André, mas toda a equipe dele e muitos colaboradores que estão conosco na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil, para que a gente possa fazer isso com tranquilidade, com segurança, e os erros que ocorrerem, agradeço pela cobrança, nos apontem, porque é a nossa obrigação corrigir. Obrigado. Queria só passar, só um pouquinho, queria só que o doutor Antônio Barreto desse uma informação que é relevante e vai auxiliar o trabalho de todos vocês. Preocupados com a comunicação, e aí a nossa modelo de comunicação envolve muito a sociedade, como é que vocês, mídia e a sociedade em geral, conseguem propagar a boa informação, e vocês têm essa responsabilidade, nós temos essa ciência. Nós nos preocupamos também em colocar as 35 metros, como alguns de vocês preocupados em dizer, olha, mas cumpriu, não cumpriu, é continuado. Nós estamos disponibilizando hoje, ao sair daqui, a gente deve carregar esses documentos que vocês viram, os 18 atos sendo assinados pelo presidente, e ao colocar cada um das metas e cada um dos eixos e o estágio de cada um dessas metas, entre cumprido ou meta continuada, vão estar com material técnico num site dos 100 dias. Então, só complementando, por exemplo, a pergunta que foi feita aqui sobre o Mercosul, sobre, olha,
Como é que vocês fizeram? O ato vai estar lá. No dia 22 de março houve uma reunião com o Mercosul e tem uma ata que restabelece a discussão sobre a TEC, sobre a tarifa externa comum, e como é que esse procedimento vai acontecer ao longo do tempo. Então, nós nos preocupamos em cumprir aquilo que era de forma objetiva, assim como foi colocado no início, e nos preocupamos em aquilo que a gente vai prestar conta de ação continuada ou faremos. Tá bom? Obrigado. A gente deve abrir ainda hoje. Agradeço a todos e um bom dia. Está encerrada essa coletiva. Bom dia a todos.